Fala, Vets! Vocês conhecem os pilares centrais da cirurgia? Aqueles conhecimentos mais essenciais, mais fundamentais que devemos seguir em qualquer procedimento cirúrgico para termos sucesso. Vocês sabem quais são eles? Já ouviram falar nos princípios de Halsted? Se não, venham com a gente nesse vídeo e descubram cada um deles e por que devemos segui-los. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal da Surgery for Vets. Meu nome é Rafael. E sem mais delongas, vamos iniciar. Vamos ao primeiro conceito, que é uma técnica séptica estrita. Esse primeiro princípio de seguir uma técnica séptica estrita serve como um alerta sobre a questão da infecção, na verdade, sobre como prevenir essa condição. Lembrando que a infecção é o principal fator de aumento de morbidade e mortalidade em nossos pacientes no pós-operatório, já que ela pode levar a uma sepse, em seguida a um choque séptico, uma disfunção múltipla de órgãos e, por fim, ao óbito do nosso paciente. E como vamos prevenir uma infecção? Nós temos que tomar cuidado inicialmente com a contaminação, que nada mais é do que o transporte de um micro-organismo de um lugar para outro onde ele não estava presente, né? Então devemos evitar levar micro-organismos nossos para os nossos pacientes ou então micro-organismos dos nossos pacientes para aqueles locais cirúrgicos, né, onde eles não estavam presentes. E como podemos fazer isso? Devemos nos atentar então em questão da antissepsia, seja nossa ou do nosso paciente. Portanto, utilizarmos antissépticos corretos, dentro da validade, da maneira correta, portanto, eles geralmente estão associados a uma dependência do tempo, né? Então é necessário que a gente gaste um certo tempo para que aquele produto haja em nós mesmos, reduzindo assim a flora patogênica, que nada mais é do que antissepsia, que é diferente esse conceito de uma esterilização, que a gente vai falar mais à frente, perfeito? Mas então utilizarmos os antissépticos corretos, né, do modo orientado pelo fabricante, de modo a reduzir realmente os agentes patogênicos, tanto em nós mesmos quanto em nossos pacientes. Além da questão da antissepsia correta, né, podemos também nos atentar à questão da esterilização. A esterilização nada mais é do que a eliminação de todas as formas de vida dos micro-organismos, portanto não haverá nenhum tipo de micro-organismos. E quando que conseguimos atingir essas condições? Através dos materiais, né? Então, todos aqueles materiais estéreis que consideramos, seja um pano de campo, seja um avental cirúrgico, os nossos próprios instrumentais, luvas, fios, tudo isso tem que ser estéril, justamente para que a gente não contamine e leve micro-organismos que possam se tornar patogênicos ou são patogênicos para os nossos pacientes, causando assim uma contaminação e posteriormente uma possível infecção, tá bom? Além disso, outro fator que pode influenciar nessa questão da infecção é a utilização ou não de antibióticos, sejam eles profiláticos, né, antes de uma infecção, quanto terapêuticos, quando a gente já tem uma infecção estabelecida, tá? Nesse vídeo nós não vamos nos aprofundar muito nesses temas de antissepsia, esterilização e uso de antibiótico, mas são fatores extremamente importantes e caso vocês queiram, tenham interesse, deixe aqui nos comentários para que a gente saiba que isso é importante para vocês e aí a gente produz algum artigo, algum vídeo a respeito, combinado? Além disso, fatores com uma menor influência incluem a questão da instalação, não apenas o ambiente cirúrgico, né, a sala de cirurgia propriamente dita, que deve ser de um tamanho adequado, tem que ser fácil de ser limpada, tem que ter uma higienização constante, mas também em questão do fluxo da instalação. Então, a ordem das salas que existem antes da gente chegar no centro cirúrgico propriamente dito, seguindo de uma área mais contaminada para uma área mais limpa possível, né, tomando todos os cuidados para que a gente evite uma contaminação cruzada nessa questão de troca de ambiente. Então, devemos ter, por exemplo, um vestiário, fazendo uma transição de uma área suja para uma área mais limpa. Além disso, temos a questão da utilização, né, dos próprios EPIs, por exemplo, gorro, máscara, propé, um pijama cirúrgico adequado. Depois seguiremos para uma sala de preparo,
seguindo a ordem de coisas mais limpas, né? Então a sala de paramentação e aí por fim o centro cirúrgico propriamente dito, justamente para que a gente evite o máximo de contaminação possível, né? Evitando assim um processo de infecção. Agora que vocês já entenderam esse princípio de uma técnica asséptica estrita, que não se limita apenas ao profissional, mas toda a questão do ambiente cirúrgico em si, vamos ao segundo conceito. O segundo princípio é de uma manipulação tecidual gentil, já que o próprio ato cirúrgico faz com que a gente tenha um processo inflamatório importante, né? Já que iremos trabalhar com uma incisão, seja ela da pele, uma abertura de abdômen, de uma víscera, por exemplo, tudo isso gera uma lesão naquele tecido, né? O próprio fato de suturar também, já que estamos atravessando aquele tecido com uma agulha, depois tem o fio, etc. Tudo isso vai contribuir para um processo inflamatório importante. Além disso, se a gente não é gentil ao manipular os tecidos, podemos causar uma lesão, por exemplo, uma ruptura de vasos, algum trauma, e aí sim a gente pode ter outras complicações importantes. Então, é fundamental que o cirurgião tenha um treinamento adequado, desenvolva uma habilidade cirúrgica boa, justamente para a gente evitar lesões em estruturas adjacentes que a gente está trabalhando, mas também para diminuir o processo inflamatório associado, não apenas com o uso de anti-inflamatório, mas gerar um processo inflamatório menor ao manipular gentilmente esses tecidos. O terceiro princípio é de uma hemostasia meticulosa, evitando assim que o nosso paciente tenha um sangramento importante, seja ele decorrente de um trauma, de uma condição anterior ao ato cirúrgico, ou seja ele decorrente do próprio ato cirúrgico, quando a gente precisa retirar uma neoplasia, por exemplo. Tá? E o sangramento não é apenas aquele que a gente vai causar ou que já está associado, mas sim prevenir que o paciente tenha uma perda de sangue. Portanto, se já temos uma técnica cirúrgica que sabemos que tem uma estrutura, um vaso naquela região, a gente pode simplesmente fazer a ligadura daquele vaso antes de cortá-lo, evitando assim que o nosso paciente perca sangue. Lembrando que a perda de sangue faz com que o nosso paciente possa ter uma instabilidade hemodinâmica. Além disso, é um fator contribuinte, né, se formar hematoma naquela região, para um processo infeccioso no pós-operatório. Tá? Então, é essencial que a gente tenha uma hemostasia meticulosa. Então, ao entrar numa cirurgia, já sabendo que tem estruturas, né, vasos naquela região, a gente pode simplesmente ligá-los antes de fazer a sua secção. E ao entrar em procedimentos onde já tem um sangramento ou ocorreu um sangramento, estabilizar, né, estancar esse sangramento assim que possível. O quarto princípio é o de preservação do suprimento sanguíneo naquelas regiões, naquelas estruturas que queremos manter viáveis, justamente porque o sangue é essencial para o transporte de oxigênio, nutrientes, portanto, os vasos precisam se manter íntegros para que eles consigam carregar esses nutrientes, essas substâncias, para aquele tecido lesionado, já que ele tem uma maior demanda para a produção de energia e as células possam se multiplicar e reparar aquele tecido como um todo, perfeito? Então, a preservação do suprimento sanguíneo envolve uma manipulação tecidual gentil, evitar o máximo possível de lesionar vasos sanguíneos, que isso daí pode prejudicar o processo de reparo, de cicatrização do nosso paciente, ok? O quinto princípio é a obliteração do espaço morto, que nada mais é do que aquela cavidade, aquele espaço que é gerado no próprio ato cirúrgico, quando estamos divulsionando, por exemplo. Como o organismo não tolera que tenha esse espaço, essa região, essa área, sem ter nenhum preenchimento, ele mesmo acaba preenchendo com fluido, às vezes com sangue, gerando o que a gente chama de seroma ou hematoma. Lembrando que tanto seroma quanto hematoma são fontes de nutrientes para que as bactérias possam se proliferar, acabam consumindo, e isso leva a um processo infeccioso, pode levar a um processo infeccioso no pós-operatório. Portanto, é essencial que a gente evite a formação desses espaços. Então, com uma manipulação tecidual gentil, com uma técnica cirúrgica adequada, e quando eles ocorrem, podemos utilizar suturas para fazer ancoragem nos tecidos e aproximá-los da maneira mais adequada possível, evitando que isso ocorra.
Além disso, no pós-operatório podemos fazer uso de bandagens compressivas, imobilizações, etc., justamente para que a gente tenha a aderência desses tecidos, evitando assim o espaço morto. O sexto princípio é de uma aposição adequada dos planos teciduais, que nada mais é do que a gente aproximar um tecido com ele mesmo. Portanto, ao incisar uma pele, devemos aproximar a pele com ela mesma, camada por camada, derme com derme, subcutâneo com subcutâneo, epiderme com epiderme. Uma víscera, a mesma coisa. Então, serosa com serosa, muscular com muscular, submucosa com submucosa, mucosa com mucosa. Quando abrimos um órgão e ele acaba tendo uma eversão dos bordos, é essencial que a gente tire essa eversão da mucosa que ocorre, justamente para que essas camadas acabem se confrontando com elas mesmas. Isso tudo vai facilitar o processo de reparo, tornando ele mais eficiente e rápido. Com isso, conseguimos evitar intercorrências, como uma deiscência, um extravasamento de um conteúdo, além disso, um processo infeccioso, né, que pode estar associado a esse extravasamento de conteúdo, entre outras condições. Tá? Então, a posição adequada dos planos teciduais nada mais é do que aproximarmos aquele tecido com ele mesmo, com suas camadas correspondentes também. Por fim, o sétimo e último princípio é de manter o mínimo de tensão tecidual nos bordos da ferida, evitando que a gente tenha o afastamento dessas margens, o que poderia dificultar o processo de reparo e cicatrização que conversamos anteriormente. Portanto, é fundamental que a gente tenha uma técnica cirúrgica adequada para aproximar os bordos da ferida através de uma sutura, por exemplo, mas também para evitar, né, que esses bordos tenham uma tensão muito grande. Com isso, podemos utilizar outras técnicas, como o walking suture. Existem cirurgias reconstrutivas, onde podemos fazer flaps, justamente para minimizar essa tensão tecidual que poderia levar a um processo de deiscência, que seria a abertura dessa ferida, podendo causar até condições catastróficas, como extravasamento de conteúdo, no caso de bexiga, estômago, intestino, entre outras estruturas que poderiam comprometer a saúde do nosso paciente. Portanto, fazer uma sutura, né, utilizar uma técnica cirúrgica mantendo o mínimo de tensão tecidual é fundamental para que a gente evite essa complicação e tenha um processo de reparo o mais rápido possível. Fala, vets! Gostaram desse conteúdo? Então já se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, aprender com a gente e contribuir para o bem-estar dos nossos pacientes. Resumindo, o que vocês acabaram de ver nesse vídeo são os princípios de Halsted, que nada mais são do que os pilares de qualquer procedimento cirúrgico. São conceitos, né, são fundamentos que devemos seguir para ter um tratamento de sucesso, evitando assim as principais complicações, as principais intercorrências pós-cirúrgicas. Relembrando esses conceitos, eles são uma técnica séptica estrita, uma manipulação tecidual gentil, uma hemostasia meticulosa, preservação do suprimento sanguíneo naqueles tecidos que queremos manter viáveis, obliteração do espaço morto, uma aposição adequada dos planos teciduais e manter o mínimo de tensão tecidual possível. Tá? Todos esses conceitos, esses 7 conceitos, vão ser fundamentais para quem quer seguir a vida de um cirurgião. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos. Lembrando que vocês podem mandar nos comentários sugestões, temas que vocês gostariam que nós abordássemos ou que vocês têm dúvida, tá? Então, muito obrigado pela atenção novamente e até mais.